Esse é o estudo de número 1100 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar, glória a Deus por isso, porque nós temos sido sustentados e fortalecidos pelo Senhor. Nós não desistimos, nós não desanimamos, mesmo diante das aflições, das dificuldades e das angústias. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É o Senhor que tem nos ajudado, nos sustentado, nos fortalecido, e é para Ele que nós temos trabalhado. Somos gratos ao Senhor pelos estudos, somos gratos ao Senhor por tua vida, pois você tem nos privilegiado, tem se inscrito aqui no nosso canal, tem assistido, comentado e tem compartilhado os nossos vídeos. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te recompense e ele continue te abençoando grandemente. Vamos ao nosso tema: não desfalecendo na caminhada. Nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, que diz: todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Glória a Deus. E tem outra versão que diz: vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Desfalecer é diminuir em força, é enfraquecer, é esmorecer, é fraquejar. E nós estamos numa caminhada rumo à pátria celestial. Na nossa jornada não haverá facilidade. E o nosso Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele nos deixou essa advertência, ele nos orientou. João capítulo 16, verso 33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Muitos cristãos estranham estar passando por lutas, por aflições e tribulações, mas o nosso Jesus nos manda termos fé e coragem. Outra versão diz que nós devemos ter fé e devemos ter ânimo, porque o nosso Senhor Jesus é vencedor e devemos estar olhando para Ele, assim como fez Estevão. Atos capítulo 7, verso 55, verso 56 diz: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão estava sendo questionado pelo chefe dos sacerdotes e ele mostrava que as escrituras falavam do Messias, e se cumpriu tudo o que as escrituras diziam a respeito de Cristo Jesus. Estevão mostrava que eles estavam agindo com obstinação, eles estavam rejeitando a Jesus e ao Espírito Santo de Deus, assim como fizeram os antepassados judeus. Aqueles homens, ouvindo isso, eles ficaram irados, eles levaram Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. Como Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha comunhão com Deus, ele olhava para Jesus e ele orou a favor daqueles judeus. Atos capítulo 7, verso 59 e verso 60 diz: assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Estevão não ficou revoltado, ele não se rebelou contra Deus e nem murmurou, ele orou e ele pediu para o Senhor os perdoar. Estevão não recuou. Hebreus no capítulo 10, verso 38 diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se
e retroceder. Minha alma não se agradará dele. Retroceder é recuar, é andar para trás, é voltar, retornar. E na nossa caminhada não podemos, não devemos retroceder. Como o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 10, verso 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Devemos seguir avante, prosseguir adiante, mas devemos estar olhando para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os israelitas, quando saíram do Egito, sempre que se deparavam com alguma dificuldade, eles queriam voltar ao Egito. Vamos ver Números 14, verso 4, que diz: murmuravam uns contra os outros. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Moisés, ele mandou 12 espias para verem, para conferirem a Canaã. Mas quando eles voltaram, 10 espias, vendo aquela terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, relataram que na terra tinha gigantes, que os habitantes daquela terra eram mais fortes do que eles, que as cidades eram fortificadas, e eles influenciaram o povo e as pessoas desfaleceram. A Bíblia fala que eles choraram muito durante a noite toda e eles não deram credibilidade aos outros 2 espias que falaram bem da terra, que era Josué e Caleb, e eles falaram que Deus daria a eles aquela terra caso Deus se agradasse deles. Números 14, 7 e 8 diz assim: e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Josué e Caleb estava falando para eles que se Deus se agradasse deles, Deus daria, inclusive o próprio Deus pessoalmente daria aquela terra a eles, mas eles deram credibilidade àqueles 10 espias e eles estavam desgostosos, eles estavam sem fé nas promessas de Deus, eles não deram ouvidos às palavras de Josué e Caleb. Quando estamos sem forças, não temos esperança, nós não damos credibilidade ao poder do nosso Deus em mudar a situação, nós não damos credibilidade à fidelidade do nosso Deus. Nós precisamos nesses momentos olharmos para o Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. E Moisés, ele advertiu aos israelitas para que eles não desfalecessem diante das batalhas. Deuteronômio no capítulo 20, do verso 2 ao verso 4 diz: quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos, não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. E é interessante que outra versão fala assim: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, olha que Deus tremendo, lutará por vós para vos dar a vitória. Nós não podemos desfalecer nas batalhas que travamos no dia a dia, pois temos o Senhor, o Todo-Poderoso conosco, Ele peleja por nós e Ele nos dá a vitória. Nós não podemos desfalecer. Hebreus capítulo 12, verso 3 nos diz: refleti
profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Olha o que está falando do nosso Senhor Jesus. Precisamos considerar, ele suportou tudo para que não nos cansemos. Precisamos olhar para Jesus, para que não desfalecemos. Precisamos olhar para Jesus, devemos estar com os nossos olhos fixos nele, porque ele suportou tudo por amor a nós, e assim ele pode nos fortalecer, e nós podemos caminhar, ir adiante, ir avante, não desfalecermos, porque nós estaremos firmes, estaremos enraizados no Senhor. Nós não podemos desfalecer no momento que estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Sabemos que nós temos um adversário, mas nós temos o Senhor conosco. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Se não desfalecermos, nós alcançaremos plenamente a promessa. Nós precisamos nos lembrar em todo tempo que o nosso Deus é fiel, e ele cumprirá no tempo certo, no tempo determinado por ele. Ele nos dará a vitória. Nós não podemos desfalecer na oração. Romanos 12, 12. Olha o que o apóstolo Paulo ensina: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Através da oração, nós nos aproximamos de Deus, nós sentimos a sua gloriosa presença e nós somos fortalecidos. Nós percebemos que não estamos sozinhos na batalha. Salmo 145, verso 17 ao verso 19 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e ele é fiel em todas as suas obras. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor, ele nos ouve, o Senhor nos dá atenção, e quanto mais nos aproximamos dele, mais ele se aproxima de nós. Portanto, não desista, não desfaleça na oração, porque aquele que fez a promessa é fiel e nós não podemos desfalecer na fé. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Essa é a versão da Bíblia Nova, a Bíblia Viva português. É interessante que ela fala: lembre-se, haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor, e ainda nos estimula para que possamos nos lembrar que seremos ricamente recompensados. Não podemos desfalecer em fazer o bem. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E outra versão fala que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós teremos recompensa, a Bíblia nos ensina, se não desistirmos, ou seja, se não desfalecermos. Davi, ele nos ensina que quem confia no Senhor é fortalecido por ele. Salmo 27, verso 14 diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor
toda a tua esperança. Precisamos confiar plenamente no Senhor, precisamos depositar no Senhor toda a nossa esperança, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é digno de toda a confiança e não podemos desfalecer na esperança, pois aguardamos a nossa redenção, esperamos a vinda gloriosa do Senhor, esperamos um corpo glorificado. Romanos no capítulo 8, verso 24, Paulo diz assim: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Esperamos o fim do processo da santificação, da redenção, estamos certos de que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoar, completar, finalizar. Aleluias, é motivo de nos alegrarmos, pois receberemos corpos glorificados, iremos para um lugar de glória onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, e nós não podemos desfalecer diante dos sofrimentos. Apocalipse capítulo 2, verso 2 e verso 3 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Olha, o nosso Deus conhece todas as coisas, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece o nosso sofrimento. Nós devemos perseverar em buscá-lo, em agradá-lo, assim como os irmãos de Éfeso. Nós devemos suportar o sofrimento, porque nós servimos um Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus galardoador dos que perseveram e daqueles que vencem, porque é Ele, o nosso Deus, que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos nos lembrar que tudo aqui nessa vida passa, as nossas lutas são passageiras, mas elas estão produzindo um eterno peso de glória. Romanos no capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo fala assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Precisamos perseverar, avançar, não desistir, não desfalecer, não desanimar diante das provas, diante das dificuldades e das lutas. Nós precisamos crer como Paulo nos ensina. Nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus! Lembre-se, quando nós estamos quase desfalecendo, é necessário voltarmos a nossa atenção, o nosso foco, o nosso olhar para o nosso Senhor e nos fortalecermos nele. Isaías capítulo 35, verso 3 e o verso 4 fala assim: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso escudo e galardoador, como o próprio Senhor disse a Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. É como se o Senhor falasse para você: não desfaleça, não tenhas medo, porque o Senhor é o teu escudo, Ele é a tua recompensa. O nosso Deus, Ele está conosco, Ele nos sustenta em todos os momentos, Ele nos ajuda, Ele nos faz firmes e fortes. Por isso não precisamos ter medo, não precisamos ficar fracos ou frouxos
nessa caminhada cristã. Sabe por quê? Porque nós temos conosco, nós temos habitando dentro de nós o Espírito Santo do Deus vivo e poderoso. Eu vou começar a concluir. No percurso da nossa caminhada, muitas coisas acontecerão para nos afastar de Deus, pois o nosso inimigo, ele tem o objetivo de roubar, matar e destruir. Mas quando nós colocamos o nosso foco no Senhor, ao invés de desistirmos, nós passaremos pelas dificuldades, sendo sustentado pelo Senhor, porque somente Ele pode transformar toda maldição em bênção, somente Ele pode mudar todas as circunstâncias. Eu vou concluir citando para você o ensinamento do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Vale a pena não desistirmos, não desfalecermos, mas para isso precisamos voltar o nosso olhar para o nosso Senhor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos dá vitória. Glória a Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais ou dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.